Agora, uma outra proposta em discussão no Congresso, a PEC da blindagem, agora segue para o Senado. Ontem a Câmara concluiu a análise do projeto e voltou a prever, sabe o que tinha sido tirado? E aí, milagrosamente apareceu? Votação secreta para a abertura de ações penais contra deputados e senadores. Pelo texto, os parlamentares serão julgados pelo STF e só poderão ser presos em caso de flagrante por crime inafiançável. Mesmo assim, a manutenção ou a suspensão da prisão vai ser decidida por eles mesmos, pelo plenário da Câmara ou do Senado. A PEC da blindagem ainda amplia o foro privilegiado e concede a prerrogativa aos presidentes de partidos. Relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, do PP, negou que o objetivo seja o de blindar políticos. Ninguém está falando aqui de proteger ou fazer uma imunidade para impunidade. Não se coloca dessa forma. O que nós queremos é um regramento claro que proteja o exercício da função parlamentar sem pressões externas que estão acontecendo. Por favor, né? Por favor, que proteja o exercício da função. Não, né? A gente não está falando aqui de o que se diz, né, hoje em dia aí de crime de opinião, não é pelo que eles falam. A gente está falando de crime hediondo. A gente está falando de crime contra a vida cometido em qualquer outro lugar. Você está falando sobre qualquer tipo de crime, roubo, furto, estelionato, é disso que a gente está falando. E vocês lembram quando o Boechat batia muito nessa tecla, né, daqueles crimes cometidos por políticos? Por exemplo, quando retiram dinheiro de saúde e educação. Vocês lembram? O Boechat falava assim, cara, dinheiro de corrupção, quando é cometido nessas áreas de saúde e educação, ele falou, cara, tinha que ter prisão perpétua para esse tipo de crime. Que esse tipo de o crime do colarinho... Ele ia um pouquinho além. Ele ia além, inclusive, né? Ele usava um modelo chinês ali, né? E é disso que se trata. É disso que a gente está falando. De crime cometido por político, né? Crime do colarinho branco. Nesse tipo de área, por exemplo, em que os políticos interferem diretamente, saúde e educação. E aí, tudo bem. Você dá espaço para delinquência nessas áreas, por exemplo, né? É um absurdo, é uma loucura. Parlamentares chegaram a aprovar um destaque que mudava a proposta principal. A emenda acabava com o voto secreto, né? Agora citado, para que deputados e senadores autorizassem os projetos judiciais, mas isso não durou nem 24 horas, viu? E graças a uma manobra legislativa, o voto voltou a ser secreto. Os críticos da PEC, como o deputado Pedro Uczai, do PT, dizem que a proposta deve chamar a atenção do crime organizado, que pode atuar para eleger políticos. É para proteger o crime, para proteger o mal feito, é para proteger e não diferenciar ou privilegiar os parlamentares do povo brasileiro. Quem comete crime tem que ser investigado. Bom, e aí temos Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira foi à tribuna e pediu para que nós nos acalmássemos, porque pode ter certeza absoluta que parlamentares que cometam crimes serão sim responsabilizados. O outro deputado ali, ele acha que por conta dele falar mais calmo, que ele vai colocar as minhas palavras melodramáticas como se fossem um crime. Nossa, olha o crime que o Nicolas cometeu. De dizer que se algum deputado cometer algum crime, nós iremos fazer com que ele se responsabilize por isso. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Flor de Lis? Cometeu um crime e nós decidimos, de fato, a perda, a cassação do seu mandato. Ou seja, o que nós estamos deixando aqui bem claro, senhores, é de que hoje vocês estão colocando como se essa PEC passar, os corruptos não serão mais presos. Horas, eles são presos agora? Então pronto, então assim, não tem mais o que dizer. Pelo menos com esse tipo de votação faz com que impeça a chantagem em cima dos deputados que querem colocar bandidos e criminosos na cadeia. Não entendi, eles são presos agora? Quais? E se tá funcionando, se eles estão sendo presos agora, por que a gente tá criando blindagem para esses caras que estão sendo presos agora? Né? Garante o Nicolas que esta casa, o Congresso Nacional, terá a responsabilidade de mandar os seus para cadeia quando crimes forem cometidos. Olha, no caso da Flor de Lis, era uma deputada de pouquíssima relevância que cometeu um crime que, vamos combinar, né? Que aí nem mesmo o corporativismo de Brasília seria capaz de livrar a cara da Flor de Lis. Agora, o Orengo trouxe
uma informação para nós ontem. Essa regra que está sendo aprovada agora na Câmara dos Deputados, ela já esteve em vigor no Brasil, né? E enquanto esteve em vigor, houve mais de 200 pedidos do STF para que deputados e senadores fossem investigados. Mais de 200. Quantos foram aprovados? 1. Tá? Mais uma vez, a história não vai nos ensinar nada? Não obstante, Nicolas Ferreira garante que os próprios deputados não serão corporativistas e eles próprios tratarão de punir aqueles que delinquirem. Você acredita nessas palavras? Bom, o partido dele votou em massa, em peso, 100% pela PEC da blindagem. Mesmo partidos de esquerda ofereceram alguns votos. Sim, a esquerda não votou em maioria, em massa, a favor dessa barbaridade. Mas mesmo partidos de esquerda ofereceram alguns votos para esse troço. O PT, por exemplo, deu 10 votos a favor da PEC da blindagem. Eu repito, os únicos que se salvaram ali inteiramente foram PSOL e PCdoB. Eu vou até colocar o Partido Novo, que tem 5 votos, e votou... teve um voto ali que foi uma abstenção e 4 votos contra o projeto. Mas, infelizmente, esses partidos não têm a força sozinhos para barrar um desejo em massa de um PL, de todo o Centrão. Nicolas Ferreira foi um daqueles que votaram também a favor da PEC da impunidade. E vem com esse papo para boi dormir. Ô, Nicolas, a gente é meio bobo, mas não é completamente idiota, né? Bom, no Senado, a PEC da blindagem não deve ter vida fácil. O aviso é do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar. Não estou falando como presidente. Como senador da República, é o meu repúdio a essa emenda constitucional, o meu protesto. Acredito que foi uma falta de cerimônia e uma falta de respeito ao eleitor, ao povo brasileiro. Bom, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu pela votação mais lenta da PEC da blindagem. A PEC recupera o texto original da Constituição de 1988, que foi alterado em 2001. Enquanto esteve em vigor, do total de 254 pedidos para processar políticos, apenas um foi autorizado pelo Congresso, tá? De 254, esse era o número. Apenas um foi autorizado pelo Congresso. Eu fui generoso para baixo, né? Eu falei mais de 200, tá certo, mas 254. E agora, com voto secreto, a gente não sabe sequer quem é que votou. Bom, dá para saber que praticamente a gente não vai saber quem foi que votou. Não, tô fazendo uma conta errada. Não, aqui, é uma impunidade, a partir de agora é uma impunidade garantida e a gente não vai ter nem o direito a saber quem votou a favor da impunidade. Exatamente. Como disse aqui o parlamentar, né, do PT, o crime organizado pode se infiltrar no Congresso Nacional, porque a gente já viu, né, em investigações recentes, o crime organizado atuando no mercado financeiro de forma, né, muito presente. Será que isso pode acontecer no Congresso Nacional? Será que já não está acontecendo e pode acontecer ainda mais no Congresso Nacional? Vamos saber então sobre a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que mandou essa proposta diretamente para a CCJ da Casa, o Gabriel Marques. Vai trazer mais detalhes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou à Comissão de Constituição e Justiça a chamada PEC da blindagem, que dificulta investigações contra parlamentares. A decisão torna a tramitação mais lenta, já que o projeto não vai direto ao plenário. Mais cedo, líderes partidários defenderam que a proposta passasse pela CCJ. Otto Alencar, presidente da comissão, disse que vai trabalhar contra a PEC. A medida foi aprovada na Câmara após uma maratona de votações que entrou pela madrugada. Ainda nessa quarta-feira, Alcolumbre criticou o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele disse que não é aceitável ver um parlamentar eleito instigando outro país contra o Brasil. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e foi escolhido como líder da minoria na Câmara. Não dá para eu ver todos os dias, e é a primeira vez que eu vou falar disso e eu vou ter que falar agora a partir de toda semana, para mim não ficar ausente, de ver um deputado federal do Brasil eleito pelo povo de São Paulo lá nos Estados Unidos instigando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso, mas agora está na hora de começar a falar também. A PEC da blindagem pode atingir 36 inquéritos que envolvem 108 parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, Eduardo Bolsonaro, acusado de articular sanções de autoridades americanas para tentar reverter o julgamento do pai por tentativa de golpe. Só colocando mais uma vez, o que eu queria ver mesmo sendo discutido no Congresso Nacional e aparecer
quem são os parlamentares que tiveram contato com o careca do INSS recentemente. Isso a gente quer saber. Quantas vezes, por quanto tempo, em que dias, né? Qual contexto. É isso. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. E sempre que a gente falar em PEC da blindagem, a gente tem que relembrar também o que é que poderia aparecer. Será que é isso que eles estão tentando esconder também? Será que isso poderia entrar? Será que a PEC da blindagem poderia passar pano para quem se encontrou com o careca do INSS recentemente? Então. Claro. Sim. Eduardo e estes deputados e senadores seriam os primeiros beneficiados pela PEC da blindagem. Por que é que eles estão correndo tanto com isso? Fica aqui o questionamento.